Quantas vezes vocês quiserem depois, tá bom? Então, pessoal, bom dia a todos vocês novamente, né? A aula de hoje é uma aula da matéria do currículo do segundo ano, que é genética, certo? Alguém sabe aí o que se estuda nessa ciência chamada de genética, senhores? DNA. DNA, será? A modificação. Com DNA, mas a genética, senhores, é a parte da biologia responsável pelo estudo dos genes, certo? E é a parte da biologia também que é responsável pelo estudo da hereditariedade. Alguém pode me dizer o que é uma coisa hereditária, senhores? Herança. É uma coisa que passa de geração para outra, certo? Então a genética é essa ciência que Darwin não sabia incluir na sua teoria darwinista. Darwin não sabia como uma característica é passada de uma geração para outra. Darwin não sabia, porque lá na teoria da seleção natural de Darwin falava o seguinte, os indivíduos vão nascer com diferentes características, o mais adaptado vai sobreviver e se reproduzir. Aí perguntava para o Darwin, mas Darwin, como que essas diferentes características surgem? Darwin não sabia explicar. Darwin não sabia explicar como um ser vivo passava a sua característica para o seu descendente. E é só através do estudo da genética, senhores, que a gente descobriu, né, como que essas características são passadas. Beleza? Então, a genética é a parte da biologia que estuda os genes, é a ciência da hereditariedade, que é a ciência da variação dos organismos. Nós vamos aprender que no neodarwinismo, não tem como você falar em neodarwinismo sem falar em mutação e recombinação genética. Certo? Então são elementos fundamentais para que a gente possa entender completamente a teoria darwinista. Então, já que a genética é o estudo dos genes, a próxima pergunta é essa, é a pergunta muitíssimo importante. O que é um gene? Certo? Então todo mundo sabe, quando eu perguntei sobre a genética, que estuda, algumas pessoas falaram DNA, né? Genética tem muito a ver com DNA, mas qual a diferença entre DNA e gene? Primeira coisa, senhores, o DNA ele tem uma função nos seres vivos. Qual é a função que o DNA possui nos seres vivos? Tanto nos seres vivos eucariontes, onde o DNA fica dentro do núcleo, quanto nos seres vivos procariontes, que no caso são as bactérias, o DNA fica espalhado no citoplasma. Qual é a função desse DNA? Alguém sabe dizer para que serve o DNA? Fabricar proteína. Identificação? Isso mesmo, meu amigo respondeu corretamente. O DNA, senhores, a função que ele tem nas células é produzir proteína, certo? Então, o nosso organismo, ele é feito 95% formado por duas coisas. Você é 75% água, certo? E você tem 20% de proteína. O resto, 5%, é carboidrato, lipídio, vitamina, que tem função energética, não tem função estrutural. Vocês estão entendendo? Então, a função do DNA é produzir proteína, certo? As proteínas, elas não têm só a função estrutural de ser componente da estrutura da célula, mas olha só, os neurotransmissores que são responsáveis pela sua personalidade são proteínas. Os hormônios que determinam sua altura, né, o funcionamento do seu corpo em geral são proteínas. Os anticorpos são proteínas de defesa. As enzimas são proteínas que fazem reações químicas no seu corpo. Ou seja, coloque isso na sua cabeça. Você é feito de água e proteína. A água vem de fora. Você ingere, você não produz água, certo? Agora, a proteína, quem vai determinar qual proteína que vai ser produzida para o seu organismo, a instrução para a construção das proteínas, senhores, está no chamado de código genético, que fica dentro do núcleo das células dos seres vivos eucariontes. Então, o que é um gene, professor? Você não explicou. O negócio é o seguinte, senhores, nem todo DNA produz proteína. Apenas 3% do nosso DNA produz proteína. Os outros 97% do nosso material genético, nós simplesmente não fazemos ideia para que se serve. Nós não sabemos para que serve 97% do nosso DNA. Agora, esses 3%
que nós sabemos que formam proteínas, nós chamamos isso de gene, certo? Então, o que é um gene, senhores? É uma parte do DNA que consegue formar proteína, certo? Como nós sabemos, é uma parte ínfima do nosso material genético. Apenas 3% do nosso DNA é gene. Vocês entenderam a diferença de DNA e gene, senhores? Um gene é um DNA ativo, é um DNA que consegue produzir proteínas, certo? O conceito correto aqui, ó, de gene, no caso, é o seguinte: gene é uma sequência de bases lá do DNA que pode ser transcrita em uma versão de RNA para no final formar uma proteína. Ou seja, gene é um pedaço de DNA que faz proteína. Simples. Isso é importante você saber agora. Ah, professor, mas como que eu faço para saber como esse processo acontece? Isso aí é uma matéria do primeiro ano, né? Onde é trabalhado lá no final de bioquímica, onde nós estudamos os ácidos nucleicos. Então, para você que está interessado nessa parte, né, vai passar por um vestibular mais complicado, precisa saber como que um DNA forma uma proteína, assista a videoaula de ácidos nucleicos que está disponível lá no canal. Só sei lá no YouTube colocar Roque Alves ácidos nucleicos, vai aparecer essa aula aqui para você, certo? E você vai aprender a diferença de DNA e RNA, saber o que é isso, certo? Você vai saber como que o DNA passa informação para o RNA transportador, depois veio o RNA mensageiro, o RNA mensageiro passa informação para o RNA transportador, processo de transcrição, tradução e duplicação do DNA. Matéria importantíssima para quem vai fazer vestibular, certo? Principalmente quem vai fazer vestibular na área de ciência da natureza, vai prestar concurso para isso futuramente, né? Que é a parte de ácidos nucleicos. Então, se você quiser entender como que um DNA forma uma proteína, assista essa aula lá, ó, aula de 26 minutos, bem explicadinho, espero que vocês gostem, beleza? Mas o que vocês precisam saber nesse momento é isso. O que é um gene, senhores? É um pedaço de DNA que faz proteína. Beleza, aí tá ótimo, certo? Muito bem. Então, eu vou começar falando de genética com vocês, dos primórdios da genética, né? Do primeiro cara a ser responsável por estudar a hereditariedade. O primeiro cara a se preocupar realmente com o que uma característica é passada para o seu descendente. E esse cara, esse grande nome da ciência, senhores, chama-se Gregor Mendel. Ele é o pai da genética, certo? Assim como Newton é o pai da física, né? Assim como Darwin é o pai da evolução, Gregor Mendel é o pai da genética. E é o seguinte, Mendel, vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Mendel era um cara que trabalhava com a família, onde hoje é a chamada de República Tcheca, certo? E lá na República Tcheca, o pai dele tinha uma fazenda, né, onde ele cultivava plantas, tinha os animais. Só que dizem as más línguas que o Mendel era um cara meio preguiçoso, assim. Diz que ele não gostava muito de trabalhar na roça, né, que ele não gostava do serviço lá da roça, ele detestava. Então ele falou: pai, eu quero estudar, eu quero para... Só que naquela época, para você adquirir conhecimento, a ciência, ela estava nos mosteiros. Os mosteiros eram o centro onde acontecia a ciência, né? Não tinha escolas abertas ainda e tal. Então, lá na República Tcheca, se você quisesse estudar, você tinha que ser um monge, certo? Porque lá no mosteiro você ia ter noções de literatura, matemática, geometria e tal, e tudo mais, certo? E lá no mosteiro, Mendel, ele tinha uma característica que, além de ele gostar muito de botânica, gostava muito de botânica, de estudar as plantas, ele também era muito férreo em matemática, né? Tanto que antes dos trabalhos com genética, Mendel trabalhava organizando as finanças lá do mosteiro, né? Só que uma coisa chamou a atenção dele. Ele percebeu que lá no mosteiro, né, como eles vendiam alguns tipos de alimentos, né, e o alimento que tinha em maior quantidade no mosteiro era ervilha, certo? Ele percebeu que tinha uma espécie de ervilha lá no mosteiro. E uma coisa chamou a atenção dele, né? Todo cientista, a principal característica de um cientista, senhores, é a curiosidade.
né? Um cientista, ele é curioso, ele não consegue ver o negócio e procurar saber o porquê daquele negócio, certo? E uma das coisas que Mendel percebeu é que naquela mesma espécie de ervilha que ele tinha lá, que era uma espécie só de ervilha, a mesma espécie de ervilha apresentava várias características diferentes. Por exemplo, existia na mesma espécie de ervilhas plantas que só davam sementes lisas, todas lisinhas, assim, igual que a gente consome nas latas de ervilha. Mas existiam plantas que davam uma semente toda enrugada, igual você está vendo aqui uma ervilha enrugadinha, que hoje é descartada no processo de alimentação nossa. Mas lá eles comiam ela enrugada, mas não dava nada não. Certo? Ele percebeu que na mesma espécie de ervilha existiam plantas que tinham a ervilha com a polpa amarela e outras plantas com a polpa verde. Aí ele falou, pô, caramba, por que isso acontece? Por que algumas são amarelas, por que algumas são verdes? Mas o interessante era isso, que não existiam características intermediárias. Ou a ervilha tinha polpa amarela ou verde. Não existia planta com a polpa amarela esverdeada, ou uma semente meio lisa, meio rugosa. Vocês estão entendendo? Era uma coisa ou outra, né? Ou as flores da ervilha eram brancas, ou eram roxas. Ou a vargem era formada assim, ou era inflada, ou era sulcada. Ou a planta era grande ou era pequena. Não existia características intermediárias, né? Então isso fez com que a cobaia de Mendel, né, que são as ervilhas, fosse a cobaia ideal para os seus experimentos. A ervilha tinha várias outras características. Além dela ter várias características diferentes que Mendel poderia analisar, a planta, a ervilha, tinha uma flor grande e uma flor hermafrodita. Ou seja, a mesma planta produzia gameta masculino e gameta feminino. E o que Mendel ficava fazendo? Mendel ele fazia uma reprodução artificial das ervilhas. Ele pegava um pincel, igual vocês estão vendo aqui, passava no grão de pólen de uma planta, ia na outra e polinizava. E viu o que dava. Sacou? Então ele ficava misturando as características e vendo o que dava nos resultados, né? Então, além todas essas características que eu disse para você aqui, né? Que ela tinha as flores grandes, né? A flor tinha a capacidade de fazer autofecundação. Como a flor era hermafrodita, ele podia autopolinizar as flores ou pegar uma planta e polinizar na outra. E a principal característica aqui, ó, a ervilha tinha um ciclo de vida curto, né? Então ele fazia os cruzamentos e uma semana depois ele tinha os resultados, né? Imagina ele fazendo isso com o pé de jaca, né? Vou esperar o pé de jaca dar flor. 10 anos, não tem como. Então, estudos de genética, vocês vão ver aí, né, o que acontece com os ratinhos também, os camundongos hoje no laboratório. Por que utilizamos esses animais? Porque eles se reproduzem logo, eles se reproduzem rápido, certo? E o ciclo de vida curto foi um fator que determinou com que a ervilha seja uma cobaia ideal. Então, todos esses fatores, flores grandes, não possuir características intermediárias, ou era lisa, ou era rugosa, ou amarela, ou era verde. A capacidade de fazer autofecundação ou fecundação cruzada, né? E uma outra coisa, a ervilha ela produzia muitos descendentes. Então, quando você for fazer uma estatística de qualquer coisa, concorda comigo que quanto maior o número de pessoas que você está entrevistando, né, mais fidedigno é o seu resultado. Por exemplo, eu vou perguntar aqui, quantas pessoas nessa sala gostam de goiabada, né? A terceiro ano, eu quero fazer uma pesquisa de quantas pessoas do terceiro ano gostam de goiabada. Então eu vou pegar 5 pessoas aqui, 4 pessoas mais ela. Eu estou representando todos os terceiros anos com essas 5 pessoas? Não, mas se eu pegar 70% dos terceiros anos, já vou ter uma ideia muito maior. Ou, quer dizer o quê? Que a ervilha, como ela dava muitos descendentes, né, ela fazia com que os resultados que Mendel obteve fossem mais fidedignos, certo? Então, senhores, aqui nós temos um exemplo da ervilha rugosa, né, que eu tinha mostrado para você. Então, diversas características Mendel podia estudar sobre as ervilhas. Então, várias dessas daqui.
Aí Mendel falou o seguinte, ó, eu vou escolher uma dessas características e vou misturar para ver o que dá. Ele falou o seguinte, ó, eu vou pegar uma ervilha que há várias gerações só dá sementes lisas. Vou pegar o grão de pólen dela, certo? Igual você viu aqui dessa daqui, e vou fecundar uma ervilha que há várias gerações só dava sementes rugosas. Então ele estava fazendo um estudo de hereditariedade para a forma da ervilha. Quando ele fez esse cruzamento, senhores, chamou muito a atenção, porque de acordo com a teoria que existia até então, que era a teoria da mistura, se você pegasse uma ervilha lisa com a ervilha rugosa e misturasse, qual o resultado que seria esperado de acordo com a teoria da mistura? Metade das ervilhas nasciam lisas, metade nasciam rugosas. Era o que Mendel estava esperando. Mas, por incrível que pareça, senhores, o que aconteceu? Quando ele misturou, pegou o grão de pólen desse, fecundou lá, nasceu um monte de ervilha, ele plantou essas ervilhas, 100% das ervilhas que nasceram eram ervilhas lisas. 100%, todas. Ele falou, uai, uma coisa errada aqui. Aonde que foi parar essa característica rugosa? Vou fazer de novo. Pegou a ervilha lisa, rugosa, fez o processo de novo, 100% das ervilhas lisas. 100% das ervilhas lisas. Foi que ele falou, pô, aonde que foi parar essa característica rugosa? Essa característica desapareceu. Foi aí que ele percebeu que a ervilha, a flor da ervilha é uma flor hermafrodita. Então o que ele fez? Ele pegou essas ervilhas que eram lisas, pegou a flor delas e fez uma autofecundação delas, pegou o grão de pólen delas mesmas e fecundou no próprio óvulo dela, né? Um processo chamado de autofecundação. Foi aí, senhores, que o resultado surpreendeu o Mendel de uma forma incrível. Quando ele fez a autofecundação dessa ervilha aqui, né, que ele chamou de geração filial, e essa aqui ele chamou de geração parental, ou seja, são os pais e o filho, certo? Os pais e o filho. Quando ele fez a autofecundação dessa ervilha lisa aqui, senhores, o resultado foi o seguinte: de cada 3 ervilhas lisas que nasciam, adivinha quem apareceu? A rugosa. A rugosa. Aí ele, caraca, bicho, apareceu essa rugosa aqui. Então ele percebeu o seguinte, que nessa ervilha lisa aqui, a característica rugosa estava dentro dela, só que ela não se manifestava. Vocês estão entendendo? Tanto que ele pegou a ervilha lisa aqui, fez a autofecundação. Quando ele fez a autofecundação da lisa, apareceu 3 lisas e uma rugosa. A característica rugosa apareceu. Ou seja, essa característica rugosa, ela estava presente na ervilha lisa. Só que essa ervilha lisa não se manifestava. Essa característica rugosa, ela não se manifestava quando você misturava lisa com rugosa. Foi aí que ele percebeu o seguinte, ele falou, cara, essa característica lisa, ela domina sobre a característica rugosa. Essa característica lisa, ela impede que a característica rugosa apareça. Tanto que quando eu misturo as duas, 100% das ervilhas que nascem são lisas. Aí ele falou que essa característica que impede o aparecimento da outra, ele chamou de característica dominante, certo? Ele falou, ó, a característica lisa é dominante sobre a característica rugosa, porque quando as duas estão juntas, só uma aparece, só a característica lisa aparece, certo? Foi aí que ele representou a característica lisa por uma letra maiúscula, certo? Ele falou o seguinte, ó, Mendel, ele propôs a seguinte teoria, ele falava o seguinte, as características, todas as características dos seres vivos, eles são controladas por 2 fatores. Esses fatores hoje nós chamamos de genes, mas Mendel não sabia o que era genes na época, não sabia o que era DNA, não sabia o que era nada. Mendel só sabia misturar ervilha e contar ervilha, certo? Mas ele falava o seguinte, ó,
As características são controladas por dois fatores. Um fator vem do pai e um fator vem da mãe. Certo? Então, e na hora da formação dos filhos, o pai, que vai ter dois fatores, ele vai passar um só para o filho, certo? Então ele falava, ó, as características são controladas por dois fatores. Vou representar aqui Rzão, porque nós estamos falando de uma ervilha lisa, certo? E essa ervilha rugosa aqui, qual característica, qual letrinha que ele vai representar? Ele usou a letra maiúscula para representar a característica dominante, característica recessiva ele vai representar por Rzinho. E alguém pode me dizer quais são os fatores que eu representaria essa daqui? Rzão, Rzinho. O que quer dizer esse Rzão, Rzinho? Ele tem um fator para a característica lisa e um fator para a característica rugosa. Mas por que essa ervilha é lisa? Porque a característica lisa domina sobre a característica rugosa. Vocês estão entendendo isso, senhores, até agora? O pessoal aí de trás, tranquilo? Estão entendendo? Beleza, show, certo? Aí então, senhores, olha só que doideira. Aí quando ele fez isso, né, ele pegava lisa com rugosa, dava 100% lisa, fazia a autofecundação da ervilha lisa, que é essa daqui, e dava 75% lisa e 25% rugosa, ou seja, uma proporção que ficou muito conhecida como proporção de 3:1. De cada 3 lisas, uma parecia com a característica rugosa. Aí ele falou o seguinte: vou mudar de característica, vou pegar agora a forma, a cor da polpa da ervilha. Aí ele pegou ervilha amarela, fez a fecundação com a ervilha verde. Resultado: 100% amarela. Fazia a autofecundação da amarela, dava 3 amarelas e uma verde. Aí ele ficou doido. Falou: caraca, tá doido, bicho? Isso aqui é uma matemática. Isso aqui eu consigo calcular a probabilidade de aparecimento de uma característica usando isso daqui. Ah, vou pegar a flor. Ele pegou flores brancas e fez a fecundação com flores roxas. Misturou, deu 100% branca. Fez a autofecundação da branca, deu 3 brancas para uma roxa. Aí ele viu que era uma coisa que ele podia calcular, certo? Não era uma coisa ao acaso, divina. Não, é um cálculo que eu posso fazer, onde eu posso analisar e calcular a probabilidade de aparecimento de uma determinada característica. Só que Mendel, ele não fez isso uma vez, ele fez isso 1000 vezes, velho. Ele fez esse cálculo várias vezes, o resultado sempre era o mesmo. Não é que dava 4 sementes, dava 4.000 sementes. Aí Mendel ficava lisa, rugosa, lisa, rugosa. Aí aproximadamente 75% lisa e 25% rugosa. Aproximadamente de 4.000 sementes, né, 3.000 amarelas e 1.000 verdes, certo? Então ele via que o resultado sempre ia batendo. Todas as vezes que ele fazia aí o teste, ia batendo. Foi aí então que um matemático, né, francês, chamado de Punnett, o nome dele, ele construiu um cálculo onde, quando você tem uma característica controlada por 2 fatores, igual que acontecia com a forma da ervilha, você podia calcular a probabilidade de aparecimento de uma característica. Esse quadro, senhores, ficou conhecido como quadro de Punnett. Então vocês prestem muita atenção, que vocês vão ter que fazer esse quadro daqui a pouco para mim, certo? Beleza? Como é que funciona o quadro de Punnett? Olha só. Então eu vou fazer, por exemplo, como se fosse a autofecundação daquela ervilha, que é o resultado da lisa com rugosa, que estava mais ou menos aqui no meio, né? Que é uma ervilha que tem os 2 fatores diferentes. Ele falou o seguinte: o quadro de Punnett funciona da seguinte forma: você vai fazer um jogo da velha. Uma coisa pessoal do professor Roque, que eu gosto de falar para meus alunos para não confundir: você pega esse primeiro quadrante do jogo da velha aqui e descarta ele. Faz isso, certo? De acordo com Mendel, a primeira lei de Mendel, ela fala o seguinte:
Mendel falou, as características são controladas por dois fatores, certo? Um fator desse vem do pai e um fator desse vem da mãe, certo? Só que na hora da formação dos gametas, esses fatores se separam. Por exemplo, uma ervilha que é Rzão, Rzinho, ela tem 50% de chance de passar para o grão de pólen, que é o gameta, o fator Rzão. E ela também tem 50% de chance de passar o fator o quê? Rzinho. Da mesma forma que aquela ervilha, aquele óvulo que vai ser fecundado pelo grão de pólen, ele pode ser um óvulo Rzão, ou pode ser um óvulo que, senhores? Rzinho. E o quadro de Punnett, o que ele faz? Ele junta os gametas e analisa a probabilidade de aparecimento de uma determinada característica, certo? Olha só, todo mundo fala comigo aqui, presta atenção. Se eu juntar o grão de pólen Rzão com o óvulo Rzão, eu vou ter o que, senhores? Rzão. Se eu juntar o grão de pólen Rzinho com o óvulo Rzão, vai dar o que? Rzinho. Nunca Rzinho, tá, senhores? Característica, fator dominante sempre na frente do recessivo, certo? Se eu juntar agora aqui, ó, o grão de pólen Rzão com o óvulo Rzinho, vai dar o quê? Rzinho. E se eu juntar o grão de pólen Rzinho com o óvulo Rzinho, vai dar o quê? Rzinho. Então, senhores, de acordo com o teste feito por Mendel, né, que foi esse cruzamento que nós